Você tem mais alguma ordem, my lord? Perguntou ela. Grandfell Claude Arpeggio Romeu se levantou, com o casaco balançando atrás dele como uma capa pega por um vento dramático. Leve-nos até o fim da rift, ordenou. A NYMPH obedeceu na mesma hora. Como desejar. Liu Xiao, porém, entrou em pânico com a mudança repentina. Ele não esperava que o próximo movimento viesse tão rápido. Espera, o boss da rift ainda, começou Liu Xiao, mas Grandfell Claude Arpeggio Romeu apenas ajustou a gravata, parecendo absurdamente calmo. Terminamos isso primeiro, disse friamente. A informação já está garantida. Agora, vamos caçar. Enquanto isso, bem longe dali, no segundo poço da Mantramine, uma tragédia já estava acontecendo. Um homem estava sendo espancado de forma tão brutal que mal parecia possível sobreviver. Cada golpe parecia esmagar seus órgãos por dentro. Sem forças e já meio destruído, ele caiu no chão e aceitou que talvez aquele fosse o fim. A coisa diante dele não era um executor humano. Era um pesadelo colossal feito carne, algo muito além dos monstros comuns. O boss da dungeon tinha despertado e não mostrou misericórdia nenhuma. Ele atravessou o time inteiro com uma facilidade horrível, massacrando todos como se não fossem nada. Observando de uma distância que ele acreditava ser segura, Shanga não sentia a menor compaixão. Sir, ele é forte demais, implorou desesperadamente um de seus subordinados. Temos que recuar, implorou o subordinado. Mas o rosto de Shangan se contorceu com uma crueldade nojenta no momento em que ouviu aquela palavra. Ele não hesitou nem por um segundo. Recuar? De jeito nenhum. Sua obsessão pela fama de Jessie Ness tinha apodrecido completamente seu julgamento. Ela fica lá no topo brilhando enquanto o resto de nós é ignorado, pensou com amargura. A gente precisa limpar isso se quiser subir o rank da guild. Não havia estratégia nenhuma naquele pensamento, só inveja crua fantasiada de ambição. Cego pelo ciúme e pela ganância egoísta, ele latiu uma ordem que era basicamente uma sentença de morte. Ele não ligava para as vidas que estava gastando. Para ele, eram só peças descartáveis se isso significasse correr atrás de glória. Não me importa se todos vocês morrerem, gritou. Avancem! Derrubem isso! Ele se escondeu atrás do caos como um covarde, berrando ordens enquanto os outros pagavam o preço com o próprio corpo. Destruam esse monte de sucata, gritou de novo, desesperado para tomar para si uma vitória que não tinha feito nada para merecer. Mas de volta a Mantramine, lá no fundo do Shaft 660, o tempo parecia quase impossível de medir. Quanto tempo já tinha passado desde que chegaram? Naquele lugar, até essa pergunta simples parecia incerta. Liu Xiao estava ali de braços cruzados, irradiando uma confiança silenciosa enquanto encarava a escuridão abaixo. Sua postura era calma, quase casual, mas seus olhos estavam cravados para a frente. Erguendo-se diante dele no abismo estava o próprio Boss Monster, vasto e opressor o bastante para dominar todo o espaço. Então Liu Xiao falou, com a voz cortando o silêncio pesado. Em resposta, a besta respondeu com uma voz que soava como pedras gigantes se arrastando umas contra as outras. Ó nobre Sir, disse ela, você que possui potencial ilimitado. Esperei por eras, continuou a criatura, com a voz antiga carregada de anseio, por um mestre como você. As palavras ecoaram de um jeito estranho pela mina, fazendo todo o encontro parecer menos uma batalha e mais algum ritual esquecido finalmente chegando ao fim. Grandfell Claude Arpeggio Romeu e Liu Xiao permaneceram firmes sem sequer vacilar. Nenhum dos dois mostrou o menor sinal de medo, mesmo com o monstro se erguendo diante deles. O silêncio entre eles e a besta parecia afiado e intencional. Os olhos do monstro queimavam com uma luz antiga. Havia poder neles, sim, mas também exaustão, um cansaço velho nascido de uma invencibilidade interminável e sem sentido dentro da dungeon. Ele não queria lutar de verdade. Queria propósito. Por favor, chiou o boss, com a voz agora quase suplicando. Forge-me na mais alta perfeição que você busca. Grandfell Claude Arpeggio Romeu aceitou aquele pedido sem hesitar.
Mana explodiu das pontas de seus dedos em uma onda brilhante e envolveu o corpo gigantesco como uma tempestade viva. Sob aquela força esmagadora, a forma enorme começou a se condensar, sua aparência monstruosa colapsando para dentro até que a criatura inteira foi comprimida em um único minério radiante que flutuava diante deles. Liu Xiao piscou, incrédulo, enquanto encarava a pedra brilhante agora pairando perto da mão de Grandfell Claude Arpeggio Romeu. A transformação tinha acontecido de forma tão suave e tão completa que sua mente precisou de um segundo para entender o que estava vendo. Então essa é a verdadeira forma do boss, murmurou Liu Xiao, ainda encarando. É menor do que eu esperava. Grandfell Claude Arpeggio Romeu respondeu com um tom calmo de um professor. Demon Steel, explicou. Um metal vivo que possui a própria consciência. Este é o material necessário para criar uma Ego Sword, continuou Grandfell Claude Arpeggio Romeu. Aquela forma gigante era apenas a prova. Se as antigas lendas fossem verdadeiras, então ele finalmente tinha encontrado a resposta que vinha procurando. Sem desperdiçar nem mais um segundo, ele moldou o metal com a própria magia, refinando e forjando aquilo em uma lâmina de aço puro e frio que parecia carregar uma vontade própria. Isso nunca foi só sobre força bruta ou destruição simples. Era sobre domínio absoluto, daquele tipo que esmagava qualquer resistência antes mesmo que ela pudesse tomar forma. Quando Grandfell Claude Arpeggio Romeu fechou a mão ao redor da empunhadura, a verdade ficou inegável. Os velhos mitos sobre a rota escondida eram reais o tempo todo, e agora ele tinha feito o que poucos sequer conseguiriam imaginar. Ele tinha reivindicado Demon Steel para si com sucesso. Liu Xiao soltou um longo suspiro trêmulo, com os joelhos quase cedendo de puro alívio. Graças a Deus eu já estava sem mana, pensou, ainda tentando acalmar o coração disparado. Se isso tivesse virado uma luta de verdade, eu estaria completamente acabado. A tensão não foi embora de uma vez só, mas, pela primeira vez em um bom tempo, ele sentiu que tinha escapado por pouco de um desastre. Grandfell Claude Arpeggio Romeu soltou um sorriso de canto, e de algum jeito aquela arrogância brilhava ainda mais do que a própria lâmina. Eu nunca perco, disse ele com uma confiança que soava menos como arrogância e mais como uma regra do mundo. Então, como se a própria Dandy estivesse esperando por aquela declaração, um alerta do sistema ecoou. O espaço ao redor tremeu. A Dandy estava começando a colapsar. Saia imediatamente pelas fendas. O aviso veio sem demora, urgente e absoluto. No instante seguinte, o trio, Grandfell Claude Arpeggio Romeu, Liu Xiao e Cláudia, reapareceu num clarão enquanto a rift instável tremia violentamente ao redor deles, como se o lugar inteiro estivesse se despedaçando pelas costuras. Cláudia se iluminou no mesmo instante em que os viu, com a energia dela subindo de uma vez. Seu rosto praticamente brilhou de alívio e empolgação, e a tensão que ela vinha segurando pareceu escapar toda de uma vez num único surto de emoção. Ficava óbvio que ela tinha esperado o retorno deles com ansiedade. Vocês voltaram. Então isso quer dizer que a rift foi concluída, disse Cláudia, sem conseguir esconder a empolgação. Eu garanti o A7, respondeu Grandfell Claude Arpeggio Romeu, limpando calmamente o seu terno impecável como se tivesse só terminado uma tarefa comum. Mas aquele breve momento de triunfo foi destruído quando uma voz grosseira cortou o ar de repente. Liu Xiao! Era Shangan, e sua guilde tinha chegado com ele. Machucado, imundo e ainda sangrando por causa dos ferimentos recentes, Shangan de algum jeito ainda conseguiu dar um sorriso torto cheio de arrogância. Então, você limpou uma mina também, disse ele, agindo como se estivesse por cima mesmo parecendo completamente patético. Então, ignorando o próprio estado miserável, soltou com arrogância, mas que pena. Minha guilde limpou primeiro, declarou Shangan, estufando o peito como se a mentira por si só fosse torná-la verdade. Liu Xiao olhou para ele como se estivesse encarando um inseto rastejando no chão. No fundo, zombava do quão ridícula a situação toda era. A essa altura, coletar Demon Roots e ficar catando materiais parecia muito abaixo do que ele esperava desse arco de evolução. Ele tinha imaginado glória, não trabalho braçal. Enquanto isso, o repórter Chan Sok estava praticamente tremendo de empolgação enquanto gritava, é agora. Nosso canal vai virar a grande estrela do show inteiro.
Mas antes que Chansok conseguisse terminar, uma multidão de outros repórteres passou correndo por ele como um enxame furioso de vespas. Eles dispararam direto na direção de Liu Xiao e Grandfell Cloud Arpeggio Romeu, empurrando microfones para a frente e gritando uns por cima dos outros. É o Liu Xiao. Liga as câmeras. Anda, anda. Jogado de lado como um idiota barulhento que tinha perdido totalmente o momento, Chansok girou em confusão, tonto com caos, e tropeçou de um jeito que o deixou dolorosamente patético. Liu Xiao observou aquela cena lamentável com uma mistura estranha de pena e diversão. Nossa, isso foi triste, pensou. Mas a imprensa já começou a gritar de novo antes mesmo que ele pudesse pensar mais nisso. Senhor Liu Xiao, aqui. Eu tenho uma pergunta. Ei, para de me empurrar. Os paparazzi praticamente já estavam brigando entre si, e ver aquela bagunça toda virando uma briga pública fez a irritação de Liu Xiao subir a cada segundo. Por que tem ainda mais abutres do que o normal? Pensou Liu Xiao, franzindo a testa, mas os repórteres não deram nem um segundo para ele pensar. As vozes deles despencaram sobre ele numa onda agitada. Player Liu Xiao, parabéns por conquistar a Rift. Então uma pergunta cortou o barulho com clareza, afiado bastante para congelar o clima na hora. É verdade que foi você quem ordenou pessoalmente a intervenção no território de Murion? Liu Xiao congelou no lugar, realmente sem conseguir acreditar no que tinha acabado de ouvir. O que foi que você disse? Por um breve instante, sua compostura falhou. Então o choque virou raiva na mesma hora, e sua expressão endureceu tão rápido que chegava a assustar. Que tipo de absurdo vocês estão falando? Rugiu ele, com a paciência se quebrando de vez. Naquele exato momento, bem longe dali, nos portões da praça de Murion, Nightweaver, coberto de ataduras e ainda sangrando por causa dos ferimentos recentes, encarava o que estava diante dele em total incredulidade, incapaz de entender a cena à sua frente. Que diabos é isso? O que está acontecendo aqui? Gritou Weaver, com a voz tremendo de frustração e incredulidade. Knights, o que vocês acham que estão fazendo? Ele não conseguia suportar a cena humilhante de seus companheiros Knights ajoelhados em submissão. Furioso e humilhado, gritou com eles de novo. Por que vocês estão se curvando? Mas, ignorando a revolta dele, um dos Knights trêmulos sussurrou de volta com medo. Nós pedimos desculpas. Nós falhamos em reconhecer sua honrada presença e agimos com desrespeito, disse o Knight fracamente, mal conseguindo colocar as palavras para fora. O medo irradiando dos outros era tão intenso que quase parecia físico, como se alguma pressão invisível estivesse esmagando todos eles de uma vez. Marcelo puxou lentamente o capuz da capa para trás, revelando-se com uma calma mais fria do que qualquer ameaça gritada. Então ele falou com uma voz tão firme e gelada que silenciou o espaço ao redor. Levantem a cabeça, disse. Aquele digno do respeito de vocês não sou eu, mas Grandmagé Liu Xiao. De volta à realidade, Liu Xiao estava praticamente arrancando os próprios cabelos dentro da cabeça ao ouvir sobre a entrada dramática de Marcelo. Ele já conseguia imaginar o caos se desenrolando e sabia que isso só estava piorando tudo. De algum jeito, o homem tinha transformado uma situação tensa em um espetáculo ainda maior. Por que esse cara ali está causando ainda mais problema? Entrou em pânico Liu Xiao por dentro enquanto a situação continuava saindo do controle. Mas esse nem era o único problema. Captain Talon ainda tentava se agarrar ao protocolo e exigiu com rigidez: você deve apresentar documentos de identificação válidos. Marcelo interrompeu na mesma hora, com o tom transbordando autoridade gelada. Se vocês realmente acreditam na caridade da deusa e na doutrina da igreja, então não há motivo para bloquear o portão. O comportamento de vocês é extremamente suspeito. Portanto, a Magic Tower exige formalmente uma reunião imediata, cara a cara, entre Grandmagé Liu Xiao e Ascente. A exigência caiu sobre Talon como uma martelada, deixando-o visivelmente abalado. Marcelo nem tinha elevado tanto a voz, mas a pressão por trás das palavras dele era esmagadora. Naquele instante, o equilíbrio da conversa mudou completamente, e Talon não pôde fazer nada além de ficar ali absorvendo aquilo. Talon continuou congelado, incapaz de responder na hora.
Enquanto isso, Marcelo calculava a situação em silêncio frio, com a mente se movendo muito mais rápido do que sua expressão deixava transparecer. Por fora ele parecia composto, mas por dentro já estava vários passos à frente, revirando a situação inteira com uma clareza brutal. Isso tudo está claramente podre, concluiu Marcelo por dentro. Se Master Lewis o encontrar a Sente diretamente, vai sentir na hora a presença demoníaca e expor qualquer sujeira escondida dentro da igreja. A lógica era simples, cruel e quase certamente correta. Tudo o que eles precisavam agora era acesso. Não muito depois disso, bem no fundo do salão principal de Morion, uma voz estranha ecoou das sombras. Entre. A única palavra atravessou a câmara com uma calma antinatural, deixando o ambiente inteiro mais frio e opressor. Talum se curvou profundamente no instante em que entrou, seguindo o protocolo mesmo com os nervos já à flor da pele. Saudações, Sente, disse respeitosamente. Mas a figura diante dele não tinha interesse nenhum em formalidades. Ela pulou qualquer cortesia, e quando falou, sua voz saiu afiada e implacável. Levante a cabeça, Capitão Talum, ordenou ela. Por que você desobedeceu minha ordem direta e abriu os portões de Morion? Seu tom era calmo, mas a pressão dentro dele era aterrorizante. Era o tipo de voz que fazia qualquer desculpa murchar antes mesmo de ser dita. Talum começou imediatamente a gaguejar uma explicação. Perdoe-me, Sente, mas um magé da Magic Tower chegou, sua voz tremia mais a cada palavra. Aqueles monstros possuem poder suficiente para apagar este santuário com um simples movimento. O medo e o instinto de sobrevivência estavam estampados em seu rosto. Ele disse que só queria falar com você, acrescentou Talum rapidamente, como se esse detalhe pudesse salvá-lo. Ele estava desesperado para retratar a decisão como cautela e não traição, embora nem ele mesmo parecesse mais saber qual tinha sido a escolha certa. Eu achei melhor aceitar as exigências deles por enquanto e julgar a situação primeiro, terminou ele com cuidado. A Sente ficou olhando para ele em silêncio por um longo momento, daquele tipo de silêncio que parecia estar pesando e julgando até a alma. Então ela finalmente perguntou, então, você está dizendo que sua fé está vacilando? Talum entrou em pânico na hora e balançou as duas mãos em negação. Não foi isso que eu quis dizer. Mas antes que conseguisse falar mais alguma coisa, uma dor de cabeça dilacerante o atingiu como uma estaca cravada em seu crânio. A dor repentina o dobrou ao meio, e o pânico substituiu qualquer outro pensamento em sua mente. Enquanto Talum se contorcia de dor sem conseguir reagir, a Sente começou a falar com um tom suave e distorcido, como alguém guiando gentilmente uma vítima para dentro de um pesadelo. Eu entendo, disse ela, com uma voz quase gentil de um jeito que deixava tudo ainda mais perturbador. Este santuário de repente se tornou um mundo estranho e assustador, murmurou ela. Claro que você deve estar confuso. Então seu tom ficou um pouco mais afiado, o bastante para tomar o controle. Agora escute bem, Talum. O que a deusa diz? Os olhos dele ficaram vazios quase na mesma hora, e ele respondeu com uma voz opaca e mecânica. A deusa diz. Os magos da Magic Tower não passam de bastardos arrogantes. As palavras saíram da boca dele como se tivessem sido puxadas de algum lugar fora do próprio corpo. Então, como se estivesse possuído por algo repugnante, os lábios de Talum se contorceram num sorriso maníaco que claramente não era dele. Excelente, disse a Sente com satisfação clara. Vamos abrir Morion por completo. Vamos espalhar a grandeza da igreja pelo mundo inteiro, até que até aqueles cães da Magic Tower não ousem mais olhar para nós de cima. Talum, já perdido no feitiço, repetiu a resposta como um fanático. Louvada seja a deusa. Louvada seja a deusa. Louvada seja a deusa, repetiu Talum mais uma vez. A Sente sorriu em aprovação, totalmente satisfeita com seu trabalho. Assim está melhor, disse ela, soando quase carinhosa. Você é um dos servos mais fiéis da deusa. Enquanto isso, do lado de fora, no portão principal, o Streamer Park estava ao vivo e agitando a multidão em voz alta. E aí, galera?
Estou ao vivo direto do famoso território de Murion de que todo mundo está falando, disse Park animado, virando a câmera com a energia de quem já sabia exatamente o que fazia. Desde que a Magic Tower soltou o nome de Liu Xiao, todo mundo está esperando ele aparecer a qualquer segundo. O chat estava correndo tão rápido que mal dava para ler. Um usuário, Gorilla and Gods, postou: "Meu Deus, eles realmente abriram os portões só porque um magé apareceu? Esse é o poder da Magic Tower." Outro usuário, homem, respondeu na mesma hora: "Liu Xiao mandou abrir. Esse é o efeito Liu Xiao." Park sorriu e continuou a tour. "Enquanto a gente espera a própria lenda, deixe eu mostrar o lugar para vocês. Pelo que parece, a Sente está trancada no salão principal, e civis não podem entrar", explicou Park aos espectadores. "Então agora isso aqui é uma transmissão ao vivo direto da linha de frente." O contador de espectadores marcava 682 e continuava subindo. Outro comentário apareceu na tela. "Ei, olha ali, aquele lado está ainda mais insano." Misa Gerila pediu uma visão mais de perto, então Park virou a câmera imediatamente. Tá bom, tá bom. Esquece aquele salão chato por um segundo, vamos dar uma olhada naquela fonte famosa." Então ele murmurou baixinho: "Nossa, olha o tamanho dessa multidão." Então Park trocou para aquela voz descarada de puro clickbait. "Essa água é conhecida como o milagre da deusa", anunciou dramaticamente. "Dizem que, se você beber, fica mais jovem." Ele apontou a câmera para a fonte como se tivesse encontrado um tesouro. "Eu estou indo direto para lá e, sim, vou virar isso eu mesmo." Os espectadores antigos reagiram exatamente como esperado. Misa Gerila comentou: "Olha esse sorriso ridículo na cara dele." Godes acrescentou: "Ele está mesmo aqui só por isso? Cara, não vai fazer besteira." Park fingiu ficar sério, endireitando os ombros como se estivesse prestes a fazer alguma declaração nobre de despedida. "Escutem com atenção", declarou Park com uma voz exageradamente solene. "Se alguma coisa acontecer comigo depois que eu beber essa água, toda a minha receita de anúncios vai para minha mãe e para Lord Liu Xiao." A sessão de comentários explodiu na hora. "Que isso?", digitou alguém. "Para de drama." Mas então Liler começou a lotar o chat de repente com: "Meu Deus, atrás de você." Um segundo depois, o chat inteiro virou uma parede do mesmo aviso. "Atrás de você. Olha atrás de você." Park se virou, e seus olhos quase saltaram da cara. "Liu Xiao", gritou ele. E não foi só ele, a multidão inteira reconheceu o herói naquele exato momento e avançou em frenesi. "É o Liu Xiao." Tanto a live quanto o mundo real enlouqueceram completamente. Nortar digitou tudo em maiúsculas. "Oi Ion! Oi Ion!" Park gritou: "Por que eu estou parado aqui? Eu preciso seguir ele." Um espectador brincou: "Alguém já dá um prêmio Nobel da Paz para esse homem." Por fora, Liu Xiao parecia tão frio e composto quanto sempre, mas por dentro sua mente estava entrando em colapso. "Por que tem tanta gente aqui?" Eles tinham aberto a fortaleza inteira logo depois de impor um bloqueio total. Quanto mais Liu Xiao pensava nisso, pior parecia. "Isso fede totalmente a armação", pensou. Então ele se lembrou do aviso de Marcelo de que a Sente não era só uma figura religiosa, mas também uma jogadora política. E ainda tinha aquela tal água milagrosa. Era limpa demais, conveniente demais, tentadora demais. Nesse recap de mana, os rumores tinham se espalhado dizendo que o Elixir concedia juventude eterna. Era exatamente o tipo de história em que pessoas desesperadas se agarrariam sem fazer perguntas, ainda mais quando gente suficiente começasse a acreditar também. Aquela mentirinha doce tinha feito o número de visitantes crescer até um nível assustador. Quando Liu Xiao conectou os pontos, a mudança repentina de comportamento, os portões abertos, a multidão, a fonte, tudo começou a se encaixar perfeitamente. Exatamente como Marcelo tinha previsto, aquilo não era um lugar de reunião. Era um campo de colheita, uma armadilha construída para atrair marionetes novas. O fedor de corrupção por trás de tudo estava tão óbvio agora que ele quase conseguia sentir o gosto. Então, de uma vez, uma parede de aço frio bloqueou seu caminho.
Pare, ordenou um dos knights. Além deste ponto fica o santuário de Sentes Raya. O tom era firme, mas havia alguma coisa errada ali por baixo, algo forçado, antinatural. Outsider são proibidos. As palavras saíram como uma fala decorada, vazia de qualquer calor e pesada de obediência cega. Aquilo soava menos como fé e mais como controle. Aquela aura. No momento em que Liu Eziol a sentiu de verdade, seu olhar ficou afiado e gelado. Qualquer dúvida que ainda restasse em sua mente desapareceu na hora. Idiotas, pensou, sem nem fazer questão de esconder o desprezo nos olhos. A verdade já estava bem diante deles, praticamente gritando para ser vista. Os sinais agora eram tão óbvios que fingir o contrário seria pura estupidez. A fachada sagrada já estava rachando por completo. Jin. Inimigo natural ativado. O alerta soou com uma clareza brutal, confirmando friamente aquilo que seus instintos já vinham dizendo desde o começo. A suspeita dele foi confirmada no mesmo instante. Então é isso que você realmente é, disse Liu Eziol, com a voz baixa e cortante. Um demônio. Ele nem precisava atacar na hora. A essa altura, a própria verdade já era a arma. Abram os olhos e vejam com seus próprios olhos, disse ele, não só para os knights, mas para todos reunidos ali. Sua voz atravessou a multidão com uma força silenciosa, exigindo que eles olhassem além da ilusão em vez de se ajoelharem diante dela. Primeiro, ele reuniu uma magia feita para despedaçar a falsa imagem. A mana se apertou no ar, afiada e pesada, e então a ilusão se quebrou sob a força da magia dele. Os knights desabaram imediatamente no chão, segurando a cabeça em agonia enquanto a farsa se despedaçava dentro deles. Argue, minha cabeça, parece que vai se partir ao meio. Os gritos saíam em suspiros quebrados e cheios de pânico. Oh, quê? O que foi que a gente estava fazendo? Os knights cambalearam em confusão, segurando a cabeça enquanto fragmentos de memória voltavam com força, como vidro estilhaçado. E então, bem no meio daquele caos, ela avançou, calma, elegante e completamente indiferente, como se o sofrimento ao redor não significasse absolutamente nada. Os knights ainda estavam se recuperando do efeito rebote do controle mental quebrado. A névoa que encobria seus pensamentos finalmente começava a se dissipar, mas a dor não foi embora junto. Ela perfurava suas cabeças e os deixava tremendo onde estavam, presos entre a clareza e a agonia. E mesmo assim, ainda que suas mentes latejassem de dor, nenhum deles conseguia desviar o olhar. Seus olhos continuavam fixos nela, como se algo mais forte do que a própria razão os puxasse. Era horrível, humilhante e impossível de resistir. Um tipo distorcido de fascínio tomou conta da multidão quase na mesma hora. Ela é absurdamente bonita, murmurou alguém. Olhem para Sente, ela parece uma deusa. Outra voz, meio atordoada, soltou, eu entraria no culto dela sem pensar duas vezes. Até o chat da live estava desmoronando em adoração em tempo real, virando um desfile de pura blasfêmia. Liu Eziol viu aquela reação, incrédulo, e pensou, droga, ela é de verdade. Mas a Sente só aproveitou essa brecha para vestir uma máscara de indignação justa. Como ousa ferir meus knights? Gritou, como se ela fosse a vítima ali. Ela se moveu como se fosse começar a contar mais uma mentira bonita, pronta para enrolar todo mundo nas palavras dela mais uma vez. Para qualquer um que não soubesse da verdade, talvez aquilo até parecesse convincente. Mas para Liu Eziol, era patético, como um mosquito minúsculo se jogando contra um dragão e fingindo que estava por cima. Graças ao traço de classe natural Enemy, qualquer forma de interferência mental era anulada automaticamente no instante em que tocava nele. Charme, hipnose, pressão mental, nada disso conseguia se fixar. O que estava esmagando todo mundo ali mal encostava nele antes de desaparecer. Esse era o tipo de momento para o qual toda fantasia de ápice se constrói, o ponto em que o vilão convencido percebe que escolheu o pior protagonista possível para mexer. Liu Eziol nem precisava se forçar a ficar calmo. O sistema já tinha garantido que ele fosse a única pessoa ali em quem os truques dela simplesmente não funcionariam. Pela primeira vez, a máscara perfeita dela rachou de forma visível. A calma sagrada escorregou,
e alguma coisa feia apareceu por baixo. Então uma explosão de risada maníaca saiu dela, afiada e instável. Haha, agora entendi, disse, com a voz se torcendo num novo tipo de prazer. O fedor de Axion está grudado em você, sibilou ela, encarando-o diretamente. Então você é o último sobrevivente. O jeito como ela falou fez aquelas palavras soarem menos como um palpite e mais como um reconhecimento esperado há muito tempo, como se algo antigo e cheio de ódio finalmente tivesse se encaixado. O céu acima de Murion de repente sangrou em vermelho, como se os próprios céus tivessem sido feridos. Então meteoros começaram a cair lá do alto, rasgando o ar com uma força aterrorizante. O pânico atravessou a multidão num instante, enquanto as pessoas gritavam e se empurravam, desesperadas para sair da zona de morte. Essa é, mesmo assente, gritou alguém em horror. A bela ilusão que cobria seu corpo começou a derreter como cera sob calor extremo. Parte por parte, a imagem sagrada se dissolveu, e a verdade escondida por baixo começou a rastejar para fora. Tentáculos viscosos explodiram para fora de onde momentos antes havia mantos graciosos. Presas afiadas brilhavam molhadas sob a luz vermelha que caía. Cada detalhe que surgia fazia aquela coisa parecer menos humana e mais como alguma criatura nojenta arrancada do fundo de um pesadelo. Aquilo não era só feio. Era monstruoso de um jeito que parecia rejeitar a própria ordem natural, um pesadelo transformado em carne, malícia e fome. Só de olhar para aquilo já fazia os instintos das pessoas gritarem para correr. Então é isso que você realmente é. A voz de Liu Xiao saiu fria e reta, sem mais surpresa agora que sua suspeita tinha virado fato. Não havia mais hesitação nele, só clareza. Frei abandonou a atuação por completo, sem nem se dar ao trabalho de fingir santidade ou graça. O demônio finalmente apareceu por inteiro, sorrindo com um prazer grotesco. Puou, riu ela. Então um Demon Hunter realmente rastejou até aqui. Que surpresa divertida! Ela zombou enquanto prendia o olhar nele, claramente se divertindo em vez de se sentir ameaçada. Coragem você tem, isso eu admito, disse. Graças a você, eu tive um dia realmente divertido. O tom era brincalhão, mas o desprezo por baixo daquilo era impossível de esconder. Essas ovelhas, disse Freya, passando o olhar pela multidão, esses preciosos seguidores da deusa, são tão patéticos que chega a ser fofo. O sorriso dela se alargou. Eles obedeceram cada palavra que eu disse como se tivesse descido do próprio céu. Nenhum único deles parou para pensar. Infiltrar este continente foi brincadeira de criança, continuou ela com arrogância tranquila. Nós massacramos eles uma vez após a outra, e eles nunca nem perceberam o que estava acontecendo. Seu sorriso se esticou ainda mais à medida que suas palavras ficavam mais cruéis. Foi um banquete de morte bem debaixo do nariz deles, e vocês mesmos ajudaram a pôr a mesa. A verdade atingiu o comandante dos Knights como um golpe no peito. Seu rosto perdeu toda a cor, e suas pernas cederam. Ele caiu de joelhos ali mesmo, esmagado pelo peso do que tinha acabado de ouvir. Nós éramos marionetes, sussurrou ele, com a voz tremendo de incredulidade e vergonha. Os demônios brincaram com a gente como se fossemos idiotas esse tempo todo. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava para elas, como se já nem parecessem pertencer a ele. E enquanto as pessoas sofriam, nós escolhemos não enxergar. Por causa disso, nós selamos os portões, disse com amargura, enquanto o horror ficava mais claro a cada palavra. Pensamos que estávamos protegendo o santuário, mas tudo o que fizemos foi ajudar o inimigo. Então, cortando o desespero como uma lâmina, uma voz fria soou. Levante-se. Sua convicção é mesmo feita de vidro? Alguns truques baratos já foram o bastante para quebrar sua fé, a voz continuou, impiedosa e afiada. Sua lealdade era realmente tão rasa assim? Ironicamente, Liu Xiao pensou consigo mesmo, eu provavelmente sou a pessoa menos religiosa aqui. E mesmo assim, nem ele conseguia suportar ver eles desmoronarem tão fácil. Os Knights congelaram quando aquelas palavras afundaram neles. Vergonha, raiva e confusão brigavam em seus rostos.
Mas enquanto os corações deles ainda tentavam alcançar aquilo, Grandfell Claude Arpeggio Romeu já tinha seguido para o problema maior diante dele. Aquilo já não era mais só sobre expor o demônio. A situação estava saindo do controle rápido demais, e até ele conseguia ver o quão ruim aquilo estava ficando. Será que eu realmente consigo solar esse boss aqui? O pensamento passou por sua mente com uma seriedade incomum. O campo de batalha, os civis, o demônio, a ordem entrando em colapso, tudo ali gritava perigo. Talvez eu realmente devesse ter chamado reforços da Magic Tower, pensou ele. Então o sistema tocou com um alerta claro. Jim. Aviso do sistema, direitos de comando. A mensagem apareceu tão de repente que cortou toda a atenção. Transferidos pela autoridade de Commander Talameber. 48.800 Knights agora estão sob seu comando. Status atual, aguardando ordens. Por um breve segundo, as palavras nem fizeram sentido direito. Espera, eu? Agora eu estou comandando um exército inteiro? Mesmo no meio do caos, o tamanho daquilo era absurdo. Antes que ele pudesse processar totalmente a mensagem do sistema, uma explosão de vozes irrompeu ao redor. Obrigado, Sir, gritaram os knights com sinceridade desesperada. Se cairmos aqui, então realmente estaremos traindo a deusa. O medo ainda estava ali, mas agora estava se misturando com uma determinação crescente. Nós fomos idiotas cegos que deixaram um monstro nos usar, gritaram. Por favor, deixe sua espada se tornar nosso farol. O pedido não era elegante, mas era honesto. Eles estavam se agarrando à primeira coisa sólida em que conseguiam acreditar depois de terem a fé distorcida e destruída. Lidere-nos até a redenção, rugiram eles. E enquanto essas palavras ecoavam diante do santuário, o caos já tinha se espalhado pelas ruas além dali. A cidade ao redor deles estava se transformando em seu próprio campo de batalha. Gritos e estrondos ecoavam de todas as direções. Ah! Mas a batalha pelo nome da deusa ainda estava longe de acabar. Suas ordens, Commander Granfell, gritou alguém. A pergunta caiu pesada, e por um breve instante o peso total da situação se assentou sobre seus ombros. Knights da Ordem, declarou Grandfell Claude Arpeggio Romeu, com a voz se espalhando com clareza acima do barulho, chegou a hora de provar o quanto a fé de vocês realmente pesa. Suas palavras eram firmes e cheias de comando, dando à multidão em pânico algo sólido em que se apoiar. Vocês vão deixar a besta que zombou da sua deusa simplesmente ir embora? Perguntou ele, erguendo a lâmina, ou vão ficar ao meu lado e mandá-la gritando de volta para o inferno? O desafio atingiu em cheio o centro do orgulho ferido e da devoção quebrada deles. A resposta deles veio num rugido tão feroz que parecia fazer o chão tremer sob seus pés. Não era o grito de homens confiantes, eles ainda estavam com medo, mas o grito de pessoas que finalmente tinham encontrado de novo algo pelo que valia a pena lutar. O demônio estalou a língua em irritação aberta, claramente sem se impressionar por fora, embora a união crescente diante dela já estivesse começando a se tornar inconveniente. A diversão dela estava diminuindo. Para qualquer um assistindo, aquilo parecia o verdadeiro clímax de todo o recap de Mana, o momento em que tudo que vinha sendo construído finalmente colidia de vez. Resistência inútil, parecia pensar o demônio. Mas Grandfell apenas ergueu a lâmina, calmo e inabalável. Crentes da deusa, ordenou ele, com a voz soando como aço, avancem. Não havia floreio nenhum ali, nem drama desperdiçado. Apenas uma ordem clara de alguém que já tinha decidido o próximo passo sem sombra de dúvida. Massacrem o demônio, disse ele, e recuperem a honra que perderam. Naquele exato momento, a transmissão ao vivo mudou de repente para uma âncora de jornal trêmula, com o rosto já pálido de medo. Notícia urgente, disse a âncora, e até essas duas palavras simples saíram tensas e instáveis. O medo em sua voz era impossível de esconder. Este é um alerta de emergência para todos os cidadãos. Um demônio de alto rank apareceu no distrito de Mulan. À medida que o anúncio continuava, a tela mostrava uma cena que parecia saída do próprio Apocalipse. Monstros estavam inundando a cidade, dominando as ruas e destruindo tudo que aparecia pela frente.
Os detalhes ainda são limitados, mas a área está densamente cheia de civis. O número de vítimas está aumentando a cada segundo. Evacuem imediatamente, eu repito, bum. Uma pedra gigantesca veio voando pelo ar e acertou em cheio a câmera. A tela sacudiu violentamente antes de cortar, enquanto destroços caíam sobre a multidão aos gritos. Os rostos pela cidade ficaram brancos de terror. O choque durou só um instante antes de o pânico tomar conta por completo. Então começou a correria, selvagem e imediata, enquanto o instinto de sobrevivência afogava todo o resto. Agora só restava um único instinto: correr. Não parar. Não olhar para trás. Perto dali, Grandfell cortou uma besta num único movimento limpo, mas sua respiração já tinha ficado irregular. Até para ele, a pressão de lutar enquanto tudo ao redor desmoronava já começava a aparecer. Holy Knights, escutem com atenção, gritou ele. Nossa prioridade número 1 são os civis. Protejam eles custe o que custar. Da linha de frente, uma voz respondeu sem hesitação. Sir, sim, Sir. Mas Frey apenas inclinou a cabeça para trás e riu, achando tudo aquilo adorável. Que fofo, cantarolou. Olhem para eles correndo de um lado para o outro como formigas, zombou Freya, enquanto ainda tentam proteger os fracos. Seu sorriso se alargou cruelmente. Numa situação dessas, isso é basicamente suicídio. Lioisiol rangeu os dentes com tanta força que a mandíbula começou a doer. Esse demônio está encurralando a gente de propósito, percebeu. Ela estava forçando todos a pior escolha possível. Estamos esticados demais, pensou Lioisiol com Grim. Lutar contra o boss e evacuar a cidade inteira ao mesmo tempo era praticamente impossível. Então veio um estrondo violento. Um knight foi arremessado pelo ar, com a armadura despedaçada e sangue espirrando pela rua. Freya passou a língua lentamente pelos lábios, e a visão do sangue só pareceu aguçar ainda mais sua fome. Quanto mais o caos se espalhava, mais encantada ela ficava. Para ela, o campo de batalha estava virando um banquete. Chato. Dolorosamente chato, arrastou Freya. Até quando você pretende se esconder atrás dessas suas bonequinhas de metal? Sua voz escorria desprezo. Um Demon Hunter se encolhendo atrás de um escudo de carne. Patético. Grandfell permaneceu completamente imóvel, com a expressão impossível de ler. Então as palavras dela ficaram ainda mais afiadas. Foi assim que você sobreviveu em Axion? Deixando seus companheiros morrerem no seu lugar, insistiu ela. A provocação atingiu um dos knights mais jovens ali perto como uma faca. Ele olhou para Grandfell por cima do ombro, com a dúvida crescendo de forma visível em seus olhos agora que o demônio tinha plantado aquele pensamento ali. Será que é verdade? Se perguntou o jovem knight, abalado. Será que ele é um covarde? A pergunta ficou pairando ali por um momento doloroso. Então Grandfell soltou um longo e pesado suspiro, como se a ignorância ao redor fosse mais cansativa do que a própria batalha. Você realmente não entende nada, disse ele por fim, com a voz baixa e fria. Então, lentamente e sem o menor tremor, ele ergueu a lâmina e a apontou direto para o coração da escuridão, como se estivesse traçando uma linha que o demônio jamais teria permissão para cruzar. Eu só estou dando a eles uma chance, disse Grandfell Claude Arpegiu Romeu, com a voz calma, mas pesado bastante para fazer os cavaleiros trêmulos pararem na hora. Uma chance de lavar a vergonha deles com aço e sangue. Aquelas palavras atingiram mais fundo do que qualquer sermão. Ao redor dele, os cavaleiros foram se recompondo aos poucos quando finalmente entenderam o que ele queria dizer. Ele não estava se escondendo atrás deles. Estava dando a eles uma última chance de se erguerem e retomarem o que haviam perdido. Freya rosnou ao ouvir isso, e sua aura demoníaca explodiu violentamente ao redor dela como uma tempestade se soltando de vez. O chão pareceu tremer sob aquela pressão. Moleque arrogante, ela cuspiu, com a voz retorcida de fúria agora que sua provocação não tinha conseguido abalá-lo. Sem dizer mais nada, ela avançou. O movimento foi repentino e brutal, como uma fera saltando depois de perder a paciência. Grandfell Claude Arpegiu Romeu apertou a empunhadura da espada no exato mesmo instante,
e cada parte do corpo dele se ajustou numa prontidão silenciosa. Fiquem para trás, ele disse, e só aquela ordem já fez os cavaleiros próximos hesitarem. Então até o próprio ar pareceu gritar quando o poder de Freya atingiu o ápice. O espaço tremia sob a pressão da mana dela. Contemplem, ela rugiu, minha verdadeira glória. Meu verdadeiro nome é Nefit, declarou ela, batendo no peito com orgulho e teatralidade. Eu sou um deus-demônio, e este santuário alimenta minha força há séculos. O sorriso dela se alargou com uma arrogância podre. Derrota? Essa palavra não existe no meu dicionário. Eu sou a verdadeira herdeira do grande mal, o Lord of Slot. Cada palavra pingava vaidade, como se só dizer aquilo em voz alta bastasse para transformar em verdade absoluta. Granfell Claude Arpeggio Romeu deu um passo à frente com a facilidade e a dignidade de um rei se aproximando de um farsante barulhento. Não havia pressa nele, nem esforço visível, só aquela compostura fria e absoluta que fazia todo mundo ao redor parecer menor só por comparação. Ele afastou casualmente os destroços quebrados que bloqueavam seu caminho, como se não passassem de poeira atrapalhando. Ao ver aquela demonstração de domínio tão natural, Freya travou pela primeira vez. A confiança no rosto dela vacilou, e um lampejo de ansiedade real atravessou sua expressão antes que ela conseguisse esconder. Granfell Claude Arpeggio Romeu limpou o peito com uma indiferença insultante e soltou um pequeno resmungo de desprezo. Foi um gesto simples, mas carregava mais humilhação do que um soco direto na cara. Você ousa se chamar de grande rei demônio com um poder tão patético, ele disse. Sua voz era mais afiada que qualquer lâmina, e cada sílaba vinha encharcada de sarcasmo devastador. Um peixinho sortudo que se escondeu dentro da igreja da deusa ficou convencido demais. O insulto foi tão pesado que até os cavaleiros ao redor se encolheram. Granfell Claude Arpeggio Romeu continuou o ataque verbal sem dar a ela nem um olhar de misericórdia. Freya rangeu os dentes com tanta força que parecia que iam quebrar, enquanto veias saltavam pelo rosto deformado dela e a fúria distorcia ainda mais suas feições. Seu tolo arrogante! Você nem sabe qual é o seu lugar, ela gritou. O que restava da compostura dela desapareceu ali mesmo. Movida pela raiva, ela lançou uma explosão caótica de energia direto nele, mais parecendo um ataque de birra tomando forma do que um golpe limpo. Como ousa um mero mortal, ela começou, mas Granfell Claude Arpeggio Romeu nem se deu ao trabalho de reagir de forma dramática. Ele continuou completamente imóvel, com um rosto tão calmo e intacto quanto a superfície de um lago congelado. Só aquela calma já fazia o surto dela parecer ainda mais patético. Isto não passa de uma imitação grosseira, ele disse friamente. Mas para uma criatura rastejante como você, já é mais do que suficiente. Então ele estendeu a mão, e daquele simples movimento silencioso veio um frio tão profundo que parecia que o próprio abismo tinha se aberto ali perto. Absolute Zero. Ele pronunciou o nome da magia quase de forma casual, mas no instante em que as palavras saíram de sua boca, o mundo ao redor pareceu congelar de medo. A temperatura despencou com tanta violência que até a respiração ficou cortante no ar. Freya tentou responder com outra ofensa cheia de fúria, mostrando as presas como se só a raiva bastasse para superar o que estava vindo. Mas a bravata em seu rosto já começava a rachar sob o terror que se aproximava. A autoproclamada deusa demônia Nefit congelou onde estava, com o peso do corpo, os membros e até a mana ficando dormentes num instante. Então ela percebeu tarde demais que a magia tinha sido uma armadilha o tempo todo. O rosto dela ficou pálido como a morte. O que é isso? Me solte agora mesmo, seu verme insolente, ela gritou. Granfell Claude Arpeggio Romeu respondeu com um sorriso de superioridade que a fez parecer ainda menor. Você não passa de um demônio tolo preso dentro do mundinho minúsculo que construiu para si mesma. Então ele fechou o punho, e todo mundo sentiu que o fim estava chegando. Com um olhar mais frio que o gelo ao redor dela, Granfell Claude Arpeggio Romeu deixou sua mana explodir para fora. Aquele punho cerrado deu forma a lanças irregulares de geada branca, cada uma brilhando com precisão mortal enquanto todas miravam direto no coração de Freya. Saiba o seu lugar, lixo. Aquela frase bateu mais forte do que a própria magia. Naquele instante, toda a arrogância de Freya desapareceu.
O que restou foi um terror puro e primitivo. O corpo inteiro dela tremia violentamente quando a realidade da morte finalmente afundou até os ossos. Impossível, isso não pode estar acontecendo, ela gritou, e a força daquele berro sacudiu toda a área. Você faz ideia do que eu suportei para chegar até aqui? Enquanto o pânico a consumia, sua mente voltou para uma lembrança sombria, a imagem de um demônio largado em total indiferença preguiçosa. Você me invocou, meu mestre, ela havia dito certa vez. O Lord of Slot, um dos 7 pecados capitais. Naquela época, Frey ainda era ingênua o bastante para confundir oportunidade com favor. De cabeça baixa e devoção trêmula, ela tinha dito, eu entrego meu destino a você. Naquele ponto, ela ainda acreditava que tinha sido escolhida para algo grandioso. Eu realmente mereço uma honra tão grande assim, ela havia perguntado. O Demon Lord of Slot apenas balançou uma uva preguiçosamente no ar, com cara de quem estava entediado até a alma. Tá, a Guerra Santa ou seja lá o que for, ele resmungou, soando como se até falar exigisse esforço demais. Aturar aqueles caçadores de demônios também é um saco, ele disse, quase sem interesse. Só resolve isso do jeito que você quiser. Freya se curvou profundamente, escondendo o rosto enquanto respondia, obrigada, meu senhor. Mas quando levantou a cabeça de novo, um sorriso torto já tinha se espalhado por seus lábios, cheio de ambição que claramente ele nem se deu ao trabalho de notar. Que tolo, Freya pensou em segredo. Abandonar Morion e todos os seus fiéis só porque os caçadores de demônios são irritantes. Até ali, o desprezo já estava criando raízes dentro dela, envenenando silenciosamente qualquer lealdade que dizia ter. Ali nas sombras, Freya comemorou sua sorte e começou a tecer a própria conspiração traiçoeira. Ela não estava grata. Tinha visto uma oportunidade, nada mais, nada menos. Vou absorver toda emoção negativa que esses humanos derramarem e acender como o próximo grande mal, ela havia jurado. De volta ao presente, ela ergueu a mão rachando em direção ao céu e gritou em desespero, eu estava errada, meu mestre, Lord of Slot. A arrogância em sua voz finalmente tinha dado lugar ao medo cru. Mas sua mão já começava a se desintegrar, se desfazendo em nada diante dos próprios olhos. O terror a engoliu por completo. Por favor, eu imploro, poupe-me, meu mestre, ela chorou, já sem soar nem um pouco como uma deusa demônio, só como uma covarde encarando o próprio fim. Momentos depois, toda a existência dela foi apagada do ar sem deixar sequer um vestígio. Sem corpo, sem grito ecoando, sem sombra. Então a escuridão que sufocava a área começou a se dissipar, e a primeira luz da alvorada rompeu o céu em silêncio. Granfell Claude Arpeggio Romeu se virou e saiu andando, lançando apenas um breve olhar por cima do ombro quando uma janela holográfica do sistema surgiu diante dele. Mesmo depois de derrotar um monstro daqueles, ele parecia absurdamente tranquilo. True Name Demon God Nephit derrotada. Level up. A mensagem brilhava no ar com uma certeza gelada. Enquanto isso, o rosto de Liu Xiao estava praticamente roxo de choque enquanto ele encarava o que tinha acabado de acontecer, tentando processar tudo. Meu Deus, e ele ainda tá calmo depois disso, pensou Liu Xiao, metade ofendido, metade apavorado. Eu quase morri do coração só assistindo. Isso foi realmente perigoso, perigosamente assustador. Ele estremeceu ao lembrar do caos absurdo de pedras voando e destruição desabando. Mas, por dentro, Grandfell Claude Arpeggio Romeu estava sentindo algo bem mais simples e bem menos glamouroso, alívio. O timing dele tinha sido perfeito. Ainda bem que usei Absolute Zero na hora certa, pensou consigo mesmo. Por baixo da aparência fria, havia uma satisfação silenciosa por nada ter saído do controle nem por um segundo. Eu realmente aprendi muita coisa com Seuze, admitiu para si mesmo. O pensamento mal tinha se formado por completo quando uma voz reverente interrompeu sua linha de raciocínio e puxou o momento de volta ao presente. Ó, último descendente da House Azan, disse a voz, cheia de admiração. Então toda a Holy Night Order caiu de joelhos em adoração ao mesmo tempo, com as armaduras batendo pelo chão. No meio da confusão, uma voz atônita gritou, Liu Xiao derrotou a Santa. Ele matou o demônio,
outra voz gritou. Junnu se levantou da cadeira com tanta violência que quase a derrubou para trás. O corpo inteiro dele tremia enquanto encarava a tela em total incredulidade. Um personagem que nem existe nos dados do jogo acabou de ser solar, ele murmurou, engolindo seco. As palavras mal pareciam reais até saindo da boca dele, e isso só fez o choque bater ainda mais forte. Essa situação inteira podia ter virado um pesadelo de nível máximo, disse Junnu, ainda olhando arregalado. Liu Xiao acabou de salvar o servidor inteiro. Essa percepção caiu sobre ele com tanta força que o deixou visivelmente abalado. Ele caiu no choro ali mesmo e colou o rosto no monitor como um homem testemunhando um milagre. Vocês viram isso? Ele soluçou. Isso aqui é conteúdo de Leveling Manha no auge. A empolgação dele era tão sincera que ninguém podia confundir com encenação. Lord Liu Xiao derrotou a deusa demônio, gritavam as vozes. Amém. Ele é forte que nem um gorila. Ele é a encarnação física da luz. A multidão avançou correndo, com celulares erguidos para todos os lados. A graça de Lord Liu Xiao, gritou alguém, como se o lugar inteiro tivesse virado um local sagrado. Você tá exatamente no lugar certo, fica parado, deixa eu tirar uma selfie, alguém gritou. Liu Xiao ainda estava ajoelhado no chão, tentando se recuperar, quando a voz de Grandfell Cloud RPG Romeu cortou o barulho com precisão. Quanto aos detalhes, vamos discuti-los dentro do santuário, tomando chá. O contraste entre o caos e o convite calmo dele era quase absurdo. Liu Xiao piscou e olhou para ele, confuso. Pensou. O santuário tinha acabado de ser destruído pela fúria do demônio. Mas Grandfell Cloud RPG Romeu apenas falou uma frase com tranquilidade. Magia de restauração. No momento em que fez isso, parecia que as próprias leis da física tinham se invertido. Enormes blocos de pedra quebrada subiram no ar como se estivessem sendo puxados por uma vontade invisível, girando juntos com um propósito perfeito. Liu Xiao e a multidão observavam de queixo caído e olhos arregalados enquanto o impossível acontecia bem diante deles. Em apenas alguns instantes, um santuário magnífico surgiu ali mais uma vez, intacto e completo, como se nunca tivesse sido danificado. Liu Xiao murmurou em voz baixa, completamente sem acreditar. O santuário arruinado de Morion, restaurado instantaneamente à sua glória original. Ele encarou as costas de Grandfell Cloud RPG Romeu, tremendo levemente, enquanto um pensamento ecoava cada vez mais alto em sua mente. Afinal, que tipo de poder monstruoso esse homem realmente tem? Grandfell Cloud RPG Romeu passou pela multidão atonita com leveza, como se nada daquilo fosse particularmente impressionante, e fez um gesto para que todos o seguissem. Venham. Vamos tomar um chá e conversar. Parece que temos uma longa história para desvendar neste Mana Recap. Atrás dele, os Holy Knights continuaram ajoelhados, unindo suas vozes em gratidão. Obrigado por proteger Morion. Dentro do santuário, a atmosfera era tão pacífica que parecia quase irreal, como se a batalha violenta lá fora pertencesse a outro mundo por completo. O salão estava majestoso, limpo e inteiro de novo, envolto num silêncio calmo que fazia a destruição de antes parecer um sonho. Mana aumentou ligeiramente. Uma xícara de chá fumegante foi colocada suavemente sobre a mesa, e com ela veio um silêncio pesado que ninguém parecia disposto a quebrar. Grandfell Cloud RPG Romeu tomou um gole medido antes de falar com clareza. Então, a razão de Morion não ter participado da Guerra Santa foi porque um demônio estava controlando tudo das sombras. O comandante dos cavaleiros que estava ali perto respondeu com certeza solene. Isso mesmo. Então abaixou a cabeça, envergonhado. Na época da Guerra Santa, recebemos a ordem de recuar. Mesmo agora, a lembrança da voz de Saint Frey ainda parecia pairar sobre ele como uma mancha que não conseguia limpar. Recuem imediatamente, ela tinha ordenado naquela época. Ele se lembrava de como protestou de forma fraca. Mas a House Asa ainda está lutando. Freya se virou para ele com uma fúria demoníaca queimando nos olhos. Você está desafiando a ordem direta da Santa? O rosto dela tinha escurecido com uma malícia que só agora ele entendia pelo que realmente era.
Foi naquele momento que ela decidiu que a Church of the God se retiraria completamente da guerra. Na época, nenhum deles conhecia a verdade por trás daquela ordem. Só agora toda a feiura daquela decisão estava exposta por completo. Liu assentiu com uma expressão de simpatia. Acho que é meio parecido com a Magic Tower, ele disse, quando o pessoal de cima manda recuar. O tom dele era simples, mas havia compreensão ali. Ele sabia como as pessoas comuns quase não têm espaço para resistir às ordens vindas de cima. Que escolha os peões realmente têm, acrescentou Liu em voz baixa. Mas os olhos de Grandfell Claude Arpegio Romeu continuavam intensos. Eu entendo a sua posição, ele disse. A House Azan apenas manteve seu orgulho nobre até o amargo fim. Ao ouvir aquilo, o cavaleiro fechou os punhos, com lágrimas se formando nos olhos. Eu sinto muito mesmo, disse ele, e então bateu o punho contra a placa do peito da armadura, com a determinação renovada queimando em seu olhar. A partir deste momento, a igreja vai honrar sua palavra e fazer oficialmente seu pedido. Vocês nos permitirão participar desta guerra santa também? Grandfell Claude Arpeus Romeu. A voz de Romeu ecoou pelo salão com uma autoridade cristalina, pesado bastante para fazer todo mundo se endireitar onde estava. Se essa é realmente a vontade de vocês, então me tragam sem exceção todos os supostos milagres da deusa. Então, num tom calmo, mas cortante, ele começou a expor a verdade sombria escondida por trás das maravilhas da igreja. No fundo da fonte de Miriam, explicou ele, cresce uma erva rara conhecida como Zera, uma planta tão incomum que quase ninguém a reconheceria de primeira. O efeito dessa erva, disse ele, é a verdadeira face por trás do que as pessoas vêm chamando de milagres esse tempo todo. O demônio a usou para provocar alucinações, confundir mentes e escravizar silenciosamente os fiéis, espalhando sua influência aos poucos enquanto eles achavam que aquilo era graça divina. Grandfell Claude Arpeus Romeu estreitou os olhos, e seu olhar ficou afiado e severo. Proteger os fiéis de cair em truques tão baratos e tão vis também faz parte do dever sagrado de um Holy Knight, declarou ele, com a voz carregando ao mesmo tempo desprezo e responsabilidade. O comandante congelou e depois gaguejou, visivelmente chocado. Você já tinha descoberto tudo isso? Antes que alguém pudesse responder, ele girou nos calcanhares e saiu correndo, gritando por cima do ombro que mandaria homens buscar aquilo imediatamente, e o pânico dele deixou a urgência da situação ainda mais clara. Naquele momento, o pentagrama do puro conhecimento se revelou em todo o seu esplendor brilhante. Com apenas um único olhar na direção da fonte, seu poder expôs as propriedades e identidades ocultas de cada erva presente, como se os segredos botânicos do mundo tivessem sido abertos num instante. Não havia dúvida. Aquele pentagrama era um item que pertencia ao reino dos deuses. No instante em que era equipado, concedia compreensão absoluta de toda planta e mineral em todo o continente. Mesmo assim, Grandfell continuou elegante e composto, erguendo sua xícara de chá com graça natural enquanto examinava calmamente os itens que trouxeram até ele. Liu queria aqueles materiais para pesquisa mais do que qualquer coisa, mas seu outro eu se lembrou das pessoas ao redor e, sem hesitar, soltou uma frase que gelou o ar na hora. Vou apresentar isto como oferenda de aniversário para Elder Choi, disse ele, como se a decisão já estivesse tomada e não precisasse de mais discussão. Por dentro, Liu entrou em pânico na mesma hora. O quê? Sério? Por que você não mostra esse respeito primeiro para sua própria mãe? Os pensamentos dele se debateram loucamente, balançando para todos os lados como aqueles bonecos infláveis ridículos pegos no meio de uma tempestade. Por fora, porém, a persona de Grandfell permaneceu totalmente estoica, uma figura nobre tomando chá em silêncio sem o menor abalo na expressão. Enquanto isso, dentro da própria cabeça, seu verdadeiro eu estava mergulhado num caos completo, morrendo de vergonha alheia e mal conseguindo se segurar.